Uhum. Já está a funcionar, não já? Aqui não. Mas já. Teoricamente já. Boa tarde a todos. Só um bocadinho. Mas teoricamente está. Sim. Ok. Espero que toda a gente se encontre bem. Bom dia a todos. Hoje com um pequeno vídeo, com o objetivo de responder algumas questões que tenham para colocar. Aproveitamos para isso mesmo. Vamos esperar só um bocadinho, o tempo que entrem as pessoas, para depois começarmos. Espero que o som esteja bom, espero que nos estejam a ouvir. Aos poucos vamos entrando. É sempre um gosto fazer este tipo de vídeos em direto, portanto, dá uma certa proximidade com todos vocês e aproveitamos para responder assim perguntas mais globais que surgem constantemente, direi, e desta forma e de forma mais eficaz tentamos responder. Nós já temos aqui algumas questões que já fomos colocando de lado. Muito bom dia a todos. Portanto, como o Patrick disse, viemos este direto para responder a questões porque tem-nos sido pedido constantemente um direto em que a gente pudesse responder online a certas questões. Antes de começarmos, nós já temos aqui algumas questões, como ele disse, e certo, mas antes de começarmos, eu queria aproveitar para vos agradecer mais uma vez todo o vosso apoio, como é lógico, através de mensagens, de telefonemas, de partilhas de Facebook e por aí fora. E queria também aproveitar para se realmente pedir que se realmente estão satisfeitos com o nosso trabalho, e que são bastantes, de nos ajudarem cada vez mais a divulgar o nosso trabalho. E uma maneira de nos ajudar a divulgar é, por exemplo, partilhar este direto e por aí fora. Agora, pronto, uma vez está feita um bocadinho a introdução, e estamos disponíveis para começarmos com as vossas questões. Portanto, vamos estar aqui sensivelmente algum tempo, portanto, meia hora, uma hora, portanto, assim que houver questões pertinentes e que não, portanto, assim que começarem a ser repetitivas, logicamente que teremos que finalizar. Mas para iniciar, se calhar inicia o Patrick com a primeira Sim, sim. questão. Antes de avançar às questões, só para relembrar que nós vamos estar presentes em Geneve, em Zurique e em Basel, e claro que em Bern mais diário. Portanto, tem as datas na nossa página, se quiserem agendar estejam à vontade, basta enviar uma mensagem privada e depois fazer o agendamento devido, ok? Portanto, quanto às questões, são muitas, está bem? Muitas delas fazem todo o sentido de questionar. Uma das perguntas que nós recebemos foi uma senhora que nos perguntou, que nos informou que trabalhou 8 anos na Suíça, mas que há pessoas que trabalharam menos anos do que ela, 1 ou 2 anos menos que ela, e que recebem menos reforma do que ela. Ou seja, a senhora recebe um valor e é uma pessoa conhecida que trabalhou menos tempo do que ela na Suíça e recebe mais reforma do que ela. E ela quer saber se isso é possível. De facto, pode acontecer, ok? Para o cálculo de uma reforma, há duas variantes principais que se tomam em conta para o cálculo, que é o salário obtido durante os anos que aqui teve e os anos, meses de trabalho de cotização tendo aqui na Suíça. Ou seja, cada reforma é calculada consoante a situação pessoal desta própria pessoa. Portanto, se a senhora em questão teve um salário inferior ou muito inferior à outra pessoa que se está a comparar, mesmo a outra pessoa com menos 1 ou 2 anos de Suíça pode, de facto, ter uma reforma mais elevada do que ela. Portanto, é perfeitamente normal. Espero que essa resposta tenha sido clara.
E assim não há dúvidas que há muitas pessoas que se comparam umas com as outras, mas de facto são situações diferentes. Ok? Temos uma outra questão, vou deixá-la para o Jorge responder, que é se posso pedir uma reforma antecipada aos 61 anos. Pronto, isto é na sequência portanto, são questões que realmente são pertinentes e que muitas vezes não é só uma pessoa que tem dúvidas, são várias pessoas que têm dúvidas. Portanto, aqui na reforma, na questão da reforma, é igual para todos, digamos assim, de base. Portanto, nós podemos pedir a reforma 65, para a reforma 64, 63. Mulheres vai passar à mesma idade. Mas depois há uma ou outra profissão que eh, tem vantagens, por exemplo, a da construção. Muita gente na construção vai aos 60 anos para a pré-reforma. Aqui não é reforma, é ao pré-reforma. Quando há estas perguntas, há um bocadinho de confusão entre quando o nosso cliente às vezes vê num extrato de pensão, em que diz que há valores aos 59 ou 60 ou por aí fora, que pode ir para a reforma. Efetivamente, isso não é a reforma AVS, portanto, é a reforma da Caixa de Pensão, e aí, no fundo, a pessoa teria que deixar de trabalhar e iria receber uma pensão, e depois, quando chegasse aos 65, iria para a reforma. Portanto, no geral, quando esta pergunta, pelo que eu quero entender, é relativamente ao AVS, à HV. E aí nós podemos comparar o AFAL, podemos comparar esta reforma à nossa segurança social, ok? E então a reforma aos 65 anos, pré-reforma um ano antes ou 2 anos antes, com uma penalização de 6,8% por ano. Ou então em casos específicos, já temos clientes, por exemplo, na Migros, também a Caixa prevê um ano antes, ou mesmo numa Rolex, ou não interessa, há algumas caixas que prevêem isso, mas são essas profissões específicas, ou a construção. Acho que é Sim. basicamente isto. Vamos a mais uma questão. Temos aqui no chat o Nuno Caetano, que aproveita e faz duas questões. Vamos passar por elas. Portanto, a primeira questão que nos fez é com o PERMI B, com visto de trabalho B, os impostos são feitos automaticamente. Portanto, com o PERMI B, os impostos são deduzidos automaticamente na fonte, no salário, cada mês. Ok? Depois, no final do ano, pode eventualmente pedir uma correção desse imposto. Só vale a pena ser feito essa correção de imposto em determinadas situações. Se, por exemplo, tiver um terceiro pilar, pode fazer e deve-o fazer, deve-o declarar, ok? Se tiver, portanto, pensão de alimentos para uma criança, é um caso em que se pode fazer uma correção de impostos para declarar esses montantes que nos estão estipulados na base. A ter em conta que existem cantões que obrigatoriamente se deve fazer a declaração de impostos, por exemplo, no Valé, que deve fazer a declaração de impostos no final do ano, mesmo com um visto de trabalho B. São convocados por correio para fazer essa declaração de impostos. Ok? A outra questão era se trabalha 10 anos na Suíça e depois for embora para Portugal, se um dia tem direito à reforma da Suíça. É evidente que sim, tenha 9 anos, tenha 10, tenha 11, vai ter direito a fazer o seu pedido de reforma, ok? Quando chegar à altura. Portanto, é indiferente. Vai alterar apenas será o valor do cálculo. Voltamos ao valor do cálculo. Se trabalhar mais um ano, vai ter mais um ano correspondente no valor da sua reforma. Contudo, aqui a regra para se ter direito a uma reforma suíça é muito simples. Basta cotizar 12 meses de Suíça e já se tem direito a fazer um pedido de reforma. Claro que uma pessoa que tenha descontado apenas um ano, o valor será pequenino, não é? Será correspondente ao valor, ao ano que cá esteve a trabalhar. Portanto, respondendo à questão, claramente que sim. Ok? Tens aí mais questões? Tenho aqui uma questão da Margarida Coelho, mas queria reforçar um bocadinho o que o Patrick disse, porque realmente isso é um mito. Há muitas pessoas que nos chegam a nós a perguntar se é preciso catar 10 anos para ter direito à reforma. É um mito, é. Daí talvez Entre os esses 10 10 anos. anos. Com 12 meses têm direito à reforma. É só para reforçar o que ele disse, e realmente é um mito isso, e chega-nos várias vezes. Temos aqui outra questão, que é uma Margarida Coelho. Bom dia, tenho 62 anos, trabalhei 23 anos na Suíça, campanhas de 9 meses, posso pedir a reforma? Lá está, isto vem na sequência do que eu disse há bocadinho, pode e deve. Neste caso, a senhora pode pedir a pré-reforma, ok? Porque, como eu disse há bocadinho, portanto, os homens, 64 anos, 65 anos, perdão, com 1 ou 2 anos de pré-reforma, as mulheres
até hoje, portanto, uma senhora que tem 62 anos ainda apanha a pré-reforma dos 62 anos, neste caso 63, porque já os fez, mas quem nasceu a partir de 64, de 1964, já vai passar para o novo regime. Bom, vamos ficar iguais, homens e mulheres, 65 anos no geral, 64 ou 63. Portanto, respondendo concretamente a esta senhora, a Ana Margarida, e pode e deve, e, portanto, os 23 anos que teve na Suíça com os tais 9 meses de campanhas, vem na sequência do que o Patrick também disse antes, portanto, temos um mínimo de 9 meses, portanto, se nós temos, por exemplo, 10 anos a 9 meses, trabalhamos 9, portanto, vamos fazer mais contas. Mais ou menos. Vamos somar os meses todos, portanto, no final, a gente, antes de pedirmos ou a pré-reforma ou a reforma, vamos ter um extrato de todos os descontos da senhora. Então aí encaminhamos para o pedido necessário. Portanto, pode-nos contactar ou pode deixar o seu número por mensagem, nós contactaremos a seguir e explicaremos portanto, o processo e o que é que pode ou deve fazer. Tá bom? Espero que tenha sido claro, se não, volta a enviar-nos uma mensagem. Portanto, lendo aqui as mensagens, não hesitem, deixem as perguntas em comentários, está bem? Que a gente está aqui a passar através, estamos nós, temos a nossa equipa por trás também a dar-nos um pouco de apoio, portanto estamos aqui bem. Temos aqui a Minda Jesus, diz que esteve na Suíça, mas que nunca teve contrato de trabalho, portanto, nesse sentido, claro que não haverá direitos, não é? É simples. Temos a Sónia, portanto, a Sónia Alves, que nos diz que trabalhou 8 anos, 10 horas por semana e que recebe 252. Pergunta se é correto ou não. Infelizmente, não conseguimos dizer se está certo ou não o cálculo, porque não temos o histórico, os descontos oficiais que cá teve. É difícil responder essa questão. Poderá, porventura, se quiser ter mais informações, deixar em mensagem privado, que depois nós podemos investigar. Só quero fazer uma parte do que o Patrick está a dizer, que isto vem na sequência do que eu estava a dizer antes. Portanto, esta dona Margarida Coelho, nós vamos fazer o cálculo, vamos fazer a base toda dos descontos para ver se está tudo certo. E daí o Patrick está a dizer que nesta senhora não se consegue saber porque não Não há temos qualquer dados tipo de oficiais da informação. pessoa. Ok. Depois, aqui temos uma pessoa que nos pergunta onde é que pode fazer esse tipo de simulações. Voltamos ao mesmo, pode nos enviar uma mensagem em privado, está bem? Nós temos o website, mas para facilitar, pode nos deixar a mensagem em privado que a nossa equipa responde e explica-lhe como é que nós podemos, de facto, fazer isto, ok? Existe uma outra questão que tem agora recorrido nestes últimos dias, um pouco uma questão da aflição das pessoas. Não sei se já ouviram falar, mas vai haver uma votação a nível do segundo pilar, que será para o ano, em março de 2024, que querem, portanto, fazer alterações legais a nível dos LPPs do segundo pilar. E a questão que recorre é se vai haver alteração a nível dos levantamentos possíveis destes dinheiros, principalmente numa partida para Portugal. Portanto, toda a gente pode ficar descansada. As alterações que vão estar à votação não é relativamente a pagamentos, portanto, de capitais. É sobretudo a redução, portanto, da taxa de conversão de reforma, mais para pessoas que se encontram já numa idade perto da reforma, e aumentar também as cotizações, portanto, todos os meses querem aumentar um pouco as cotizações, ok? Estas alterações devem-se porquê? Porque a idade, naturalmente, ao longo dos anos, a esperança média de vida vai aumentando. E aí tem que sempre haver reformulações. Como houve agora a mulher, a senhora da AVS subiu para os 65 anos, claramente que daqui a alguns anos serão os senhores que vão passar para os 66. Como é evidente, vai haver sempre reestruturações. A nível legal, partidas para Portugal, levantamentos de LPPs e por aí fora, vai-se manter por enquanto igual, ok? Ter só uma nota. Cada caixa de pensão tem os seus regulamentos internos, ok? Temos uma lei do segundo pilar, que é a lei do LPP, e temos o regulamento interno de cada caixa de pensão, que pode ser específica a cada uma delas. Está bem? Pronto, seguindo, estão aqui a cair várias perguntas, mas esperamos ter tempo para todos. Está aqui um Valdemar Soares, que ao ir embora da Suíça posso levantar os fundos e depois, na idade da reforma, pedir a reforma igual. Portanto, eu vou reforçar um bocadinho o que já disse antes, mas que não quer demais relembrar isto. Aqui, lá está,
nós a reforma na Suíça temos, no fundo, três reformas. Portanto, temos a estatal, que é o tal AVS, que é a nossa segurança social, se podemos comparar assim. Temos a reforma profissional, que em Portugal não existe. E temos o terceiro pilar, que também acaba por entrar na reforma, que em Portugal é um PPR, um Plano de Poupança Reforma. Portanto, há muita gente que não tem o terceiro pilar, portanto, restam duas. Quem tem o terceiro pilar, quando formos levantar, pode ser levantado em forma de capital ou rendas. Depois, o que aqui o senhor está a perguntar concretamente é, ele se for embora, nós podemos levantar os fundos, a pensão de caso, do desemprego, portanto, isto é tudo a mesma coisa, tudo. E vamos bater, portanto, na reforma profissional. Este capital nós levantamos, ok? Uma vez que o levantou, vai-lhe restar, se não tiver nenhum terceiro pilar, ok? Também está tratado dessa parte. Se tiver, também levantamos. Uma vez levantado o segundo pilar, que é os fundos, é o PP, ou o desemprego, portanto, como vocês sabem, tem vários nomes, mas é tudo a mesma coisa. Resta-lhe, à idade da reforma, sim, aos 65 anos, ou na pré-reforma, aos 64 ou 63, vir fazer o pedido do AVS à HV ou o AFAL, portanto, isso nós fazemos. Temos muitos clientes que já foram embora e que agora estão a chegar à idade da reforma, contactam-nos e nós entramos com o processo do pedido de reforma. Espero que tenha sido claro. Aqui temos a Temos seguir. aqui, Doutor, temos a senhora Luísa Santos, que nos informa que já começou a receber da reforma, mas que ainda está à espera, portanto, dos LPPs. Ok. Os LPPs, claro que pode demorar um bocadinho mais ou um bocadinho menos, depende muito da caixa de pensão da qual estamos a falar, mas desde que os pedidos estão feitos, não há um tempo estimado que se possa dizer vai recebê-los daqui a um mês ou vai recebê-los daqui a um mês e meio, depende, ok? Eles têm que fazer várias validações, existem caixas com mais ou menos atrasos administrativos e, portanto, infelizmente, temos que estar sujeitos a isso. Aproveito que há outra pessoa também relativamente que vem na sequência dos levantamentos, quanto é que se pagam, quanto é que é retido de impostos. Portanto, os Vítor. impostos varia, era o Sr. Vítor. O Ok. montante varia consoante o cantão, varia se está ou não na Suíça na altura de receber o dinheiro. Portanto, depende dos montantes também. Há um valor, não há uma taxa fixa que lhe consigamos dizer. O que nós dizemos, por norma, é ter em consideração, se quer saber o valor limpos que vai receber já com a imposição daqui, é contar com uns 8%, dependendo dos montantes, 8 ou 10%, ok? Claro que pode ser menos, pode ser mais, lá está. É médio e depende se está em Portugal, se não está em Portugal na altura de receber esse dinheiro e por aí fora. E se está em Portugal, aproveito para dizer que é preciso regularizar depois também esses impostos, que nós porventura explicamos depois mais à frente. O seguinte, volto, se calhar eu, mais uma vez, Sim. reforma. Temos aqui o Gonçalo Silva, portanto, diz que tem 37 anos, 61, perdão, sim, tem 37 anos de Suíça, 61 está à espera está a pensar acabar com 63. E espera até aos 65 para pedir a reforma. E a pergunta é um bocadinho subjetiva. Para não perder muito na reforma será uma boa ideia, portanto. No seu caso, para nós é simples. Portanto, nós temos muitas situações como o Sr. Gonçalo, em que tem uma vida de Suíça, portanto, ele em 37 anos de Suíça, portanto, no máximo que nós podemos ter são 44 anos de desconto, portanto, ele se for com 61, se ele for mais 4 anos, vai praticamente ao máximo dos descontos possíveis, mais 41 anos. O que nós fazemos numa situação do Sr. Gonçalo é fazer um registro de reforma, pré-reforma, fazemos um cálculo de reforma, pré-reforma, e esta pergunta que nos está a fazer, será uma ideia, ou será boa ideia? Portanto, será boa ideia? Aí é o senhor que vai ter a resposta, porque nós vamos dar os valores com 65 anos, vamos dar os valores com 64 e com 63. Está a ver? E aí nós ajudamos muitos clientes, portanto, a decidirem quando querem parar, porque têm uma base concreta. E, logicamente, que o valor que nós lhe apresentamos vai ser diferente das pessoas que falámos antes, porque cada um tem os seus salários, como o Patrick já disse anteriormente. Há uns que trabalharam mais anos, outros menos, uns ganharam mais, outros ganharam menos. Mas, concretamente assim, portanto, nós damos-lhe a resposta. Basta vir ter connosco e damos-lhe a resposta com números exatos. Ok? Espero que tenha sido claro. Temos que continuar. Sim.
estamos a ser bastante concorridos a nível de questões, isso é bom sinal. Só uma parte, se as questões começarem a ser repetitivas, provavelmente haverá uma outra pessoa que a gente não vai responder, como é lógico. Claro, mas Temos- isso é um excelente sinal. Obrigado pela vossa participação, é um gosto. Muito obrigado. Temos a Andreia, que nos pergunta qual é o significado, o que é que significa verificação de não afiliação. A verificação de não afiliação é um controlo que se faz quando uma pessoa regressa a Portugal, é verificar que a pessoa não está sujeita à segurança social portuguesa, ok? Nos primeiros, a lei fala em 90 dias. Isto é para quê? Isto fundamentalmente é para permitir um desbloqueio dos capitais, portanto, do segundo pilar, de forma antecipada, sem ter que esperar a idade da reforma, porque não nos podemos esquecer. O segundo pilar está ligado às idades da ABS, portanto, da reforma pública, 65 anos. Quando uma pessoa vai embora de forma antecipada, é óbvio que vai haver aqui um pedido de levantamento excepcional, antecipado, e para isso é preciso validar vários pressupostos, e esse é um deles. Ok? Pronto, eu queria aqui continuar não, dentro das mensagens que estamos a receber, vou continuar no tema em que estava antes, porque está aqui um senhor que é o José Manuel Simões, que é nosso cliente, e está a fazer uma pergunta pertinente, e ainda bem que ele faz esta pergunta, porque isto acontece-nos várias vezes. Ele está a dizer que, olá, bom dia, tendo feito o pedido de reforma da minha mulher, foi feita por nós, e como para o mês que vem ela chega à idade da reforma, quando é que eles recebem a decisão? Portanto, isto ainda bem que nos fez esta pergunta, porquê? Porque muitas vezes, quando a gente começa um processo de reforma com alguns meses de antecedência, a pessoa fica muito tempo à espera da conclusão da decisão da reforma, portanto, saber quanto é que vai ganhar. Porquê? Porque, ao contrário, a Caixa ABS, a HV, neste caso, não sei se ele foi no estrangeiro, mas se não foi é igual, portanto, as caixas têm muitos pedidos de reforma diariamente. Então, normalmente, eles respondem ao cliente, normalmente no mês do aniversário. Portanto, se a senhora faz anos em outubro, provavelmente só vai receber no mês de outubro porque eles vão dando preferência a quem chega. Portanto, se receberem em setembro já é bom. Pode-me estar a fazer esta pergunta e pode estar a receber para esta semana ou na semana que vem, porque já estamos no prazo de respostas. Mas fica aqui o alerta, portanto, esta questão que realmente há muita gente que por vezes nos ligam a dizer que já foi feito o pedido há 3 meses e que ainda não chegou a decisão. Isso tem a ver com o mês em que a pessoa faz o seu aniversário, festeja o aniversário, e também com a carga de trabalho que a Caixa ABS, a HV ou a AFAO tem para resolver. Temos o Sr. Carlos Martins que nos pergunta que se pode tirar a pré-reforma aos 64 anos. Já falámos sobre isso, mas pode. Ele informa-nos que tem 63 anos e 8 meses, portanto convém antecipar um pouco o pedido, mas sim pode fazer o pedido para os 64 anos para começar aos 64 anos. Terá uma pequena penalização, mas se é para uma partida para Portugal, portanto pode o fazer, ok? O Ruben Simões pergunta-nos novamente qual é a taxa de imposição suíça nos levantamentos dos LPPs e volto a responder que não dá para dar uma taxa fixa, varia consoante os montantes, o cantão e se está a viver na Suíça ou em Portugal no momento do recebimento desse capital, ok? O pagamento, até aproveito logo a Andreia que nos pergunta a demora, se demora muito ou pouco. Lá está, são situações que também não podemos responder, depende das caixas. Umas demoram mais tempo que outras, é perfeitamente normal. Não sei se queres Sim, responder queria aqui força. aproveitar para eu mudar um bocadinho também o tema, que tenho estado a falar mais sobre as reformas. Há aqui uma Teresa Santos que nos pergunta como funcionam os descontos de não residentes. E, portanto, ela aqui está a falar de um plano, um programa que existe em Portugal, em que dá um apoio fiscal, ou uma bonificação fiscal a quem volta para o país. E realmente é um dos países do serviço em que damos sequência, em quem realmente está interessado, portanto, ajudamos, temos uma equipa em Portugal que trata de esses planos. O que é isso concretamente? No geral, portanto, uma vez que estamos em direto e para também perceberem outras pessoas que estejam a assistir, no geral é uma bonificação que o Estado português dá a quem regressa, como disse anteriormente, não é uma isenção, mas é uma bonificação de 10% anuais durante os próximos 10 anos.
O que é que isto quer dizer? Quer dizer que facilmente nós em Portugal somos impostos a 20, 30% sobre os rendimentos anuais, estamos a falar do IRS, e aqui vai ter uma bonificação e vai pagar 10% vezes durante 10 anos, como podem ver, são valores importantes. Podemos voltar a si, se estiver interessado, o contacto, ou deixou o contacto, nós, o número, nós ligamos, podemos explicar isso mais em pormenor, mas no geral será isso. A Paula Moreira tem uma questão muito pertinente que acontece frequentemente e é bom esclarecer este tema. Informa que o marido teve, infelizmente, um cancro e que está 100% inválido, atribuído como AI. E pergunta se pode, quando regressar a Portugal, efetuar o levantamento dos LPPs. É preciso saber que, a partir do momento que uma invalidez é atribuída, os capitais do LPP ficam automaticamente bloqueados. Ok? Teoricamente, numa situação de invalidez, recebe duas pensões. Claro, lá está, não vamos individualizar, ok? Recebe a pensão do Estado, que é invalidez. E se tiver LPPs, portanto, segundo pilares na altura do evento, de ter ficado inválida, recebe também uma pensão da invalidez. Esta pensão, se não houver alterações na condição, portanto, de saúde da pessoa, vai até aos 65 anos. Acabando os 65 anos, a Caixa do LPP pode dar duas hipóteses. É ela que pode decidir, ok? Pode decidir continuar a pagar a reforma ao marido, como pode, porventura, libertar o capital. Mas é a Caixa que vai decidir, infelizmente, ok? Ela que decide. Portanto, a sua questão, se pode receber o LPP quando for para Portugal, a resposta é não. Só se, eventualmente, o seu marido tiver capitais espalhados. Os capitais estiverem espalhados da Caixa que lhe está a pagar a reforma, esses porventura poderá. Ok? E é uma questão que recorre bastantes vezes e as pessoas também não percebem porque é que uns podem levantar os capitais e outros não e por aí fora. Portanto, lá está, como vocês estão a perceber, cada caso é um caso. É preciso analisar bem as situações, portanto, individualizar bem os casos. As perguntas começam a ficar um pouco repetitivas. Sim, mas eu tenho aqui uma questão, mas queria aproveitar ainda de uma vez para ver se vem mais uma outra. Tenho aqui uma pertinente, vou já responder. Mas fazer uma pequena pausa para aproveitar para dizer quem começou agora a ver-nos, em que decidimos, decidimos ir ao escritório de Geneve, Zurique e Basel. Temos os dias marcados, que são sábados, na nossa página, portanto, há pessoas que gostam, dão mais preferência ao contacto visual e pessoal, e portanto é por isso que nós criamos estes 3 dias, como o Patrick disse ao início, que será Zurique, Basel e Geneve, nos escritórios centrais dessas cidades. Quem quiser fazer, tem que ser por marcação, como é lógico, porque temos que agendar o nosso calendário. Já temos algumas, e então aí teríamos que agendar uma hora para esses dias. Consultem aqui se faz favor e depois é uma questão de nos contactar. Pronto, voltando um bocadinho ao tema, tenho aqui, portanto, o Patrick disse bem, portanto as questões estão a ser um bocadinho repetitivas, mas está aqui, vou pegar um bocadinho nessa repetição para repetir um bocadinho também o que o Patrick já disse e também o que eu já disse, que é, tem aqui uma Isabel Martins a perguntar qual é a idade mínima. Qual a reforma mínima? Não é a idade mínima, é qual a reforma mínima? Aqui para tentarmos ser o máximo claro, o Patrick já disse, eu também acho que já disse, o mínimo são 12 meses. Depois nós não conseguimos saber, porque isso tem a ver com o salário que teve, a pessoa principalmente, mas sabemos ao contrário. Portanto, sabemos lhe dizer reformas mínimas que já foram atribuídas pelos nossos serviços. Temos o recorde mínimo dos mínimos, foi 33 francos. E depois, com os mesmos 12 meses, temos um senhor que foram 72 francos. Portanto, como veem, há aqui diferenças. Ok? Portanto, se isto pode ser um bocadinho mais claro ou se pode ajudar um bocadinho mais às reformas mínimas, é uma prova de que não existe. Ok? Portanto, temos aqui um intervalo de 33 para 70 e qualquer coisa francos, que é mais do dobro da reforma mínima. Isso não existe. Ok? Assim como para as reformas de quem trabalha há muitos anos, temos um escalão máximo. O máximo que poderemos atingir serão 2.320 francos mensais. É o máximo que poderemos atingir no AVS, AHV, no AFAL. Mais do que isso, ninguém consegue ganhar na Suíça. Ok? Pronto, queria mais alguma pertinente?
Enquanto Estão temos tendo uma todos. pessoa que diz que onde é que eu vi esta mensagem? Pronto, tinha vendido uma casa, foi, claro, teve impostos em Portugal, portanto, o lucro da venda, como é natural, se tem que pagar ou não na Suíça. Portanto, isso é uma questão que se deve dirigir diretamente a um contabilista ou a quem lhe faz os impostos, está bem? Nós não fazemos declarações de impostos, nós trabalhamos exclusivamente com o sistema de reformas, está bem? Portanto, Vou aproveitar este tema para, para ir aqui nesse assunto, portanto, um bocadinho nessa sequência. Também não há um mito, mas há muitas vezes que nos perguntam, que nos ligam a perguntar, ou nos contactam por mensagem, ou por Facebook, não interessa, a perguntar se podem comprar uma casa em Portugal. A resposta é claramente não. Portanto, nós temos, a lei é clara, muito clara, também não é demais repetirmos isto. Nós podemos levantar estes capitais do segundo pilar em 4 situações previstas na lei. Ok? Uma delas é na pré-reforma, 5 anos, portanto, antes dos 65 anos. Outra delas é indo embora da Suíça, saindo da Suíça. Ou uma terceira, portanto, a ordem tanto faz, portanto, não será esta a ordem, será abrirmos um negócio na Suíça, mas não uma sociedade anónima ou uma sociedade, portanto, será que ser um negócio em nome individual, e uma terceira para a habitação, mas sim para a habitação própria na Suíça. Ok? Ou na fronteira, se for frontalier, na Alemanha, ou na Áustria, ou na França. Portanto, não há volta a darmos a isto. Ok? Portanto, que fique claro, nós não podemos levantar os capitais que não sejam para estas 4 situações. A maior parte da nossa clientela que vai embora e que nós levantamos os capitais é exatamente pelo ponto de ter deixado a Suíça. É por aí que se consegue levantar o dinheiro. Ok? pronto, Como é que acho estamos? que damos a volta às questões. Em todo o caso, Podemos fazer portanto, mais eventos, de qualquer das formas. Teremos oportunidade. Se a questão não surgiu agora, não hesitem, deixe-nos uma mensagem e com a sua questão. A nossa equipa está pronta exatamente. para responder. E também nos Portanto, podem deixar sugestões, porque este direto, por exemplo, partiu também, dos nossos clientes que nos também. pediram mais de uma vez, até que chegámos o dia de fazermos um direto para responder em direto, portanto, às questões. Acho que fizemos um bocadinho o tour, não sei se há aqui alguma questão que poderíamos acrescentar, tirando a parte de vos agradecer por mais este momento, por mais este direto. E é sempre bom estarmos com vocês, partilharmos um bocadinho do nosso tempo, da nossa experiência e de vos tentarmos ajudar ao máximo possível. E da minha parte, resta-me agradecer-vos e realmente pedir mais uma vez, para não ser muito repetitivo. Só aqui responder à última questão aqui do Carlos Duarte. Pergunta se ainda é possível levantar o segundo pilar no regresso a Portugal. Ainda é possível, desde que se cumpre com todas as condições necessárias para a obtenção desse dinheiro, está bem? Mas ainda é possível. Sim, e agradecemos a sua participação. Se tiverem questões relativamente mais específicas sobre a reforma da construção, podem ir ver diretos do passado, o que nós tenhamos feito. Houve um que falamos bem nisso. Portanto, e qualquer questão que não tenham respostas, deixem mensagem. E não se esqueçam, temos Geneve, Zurique e Basel agendados para marcações. Não, são vagas limitadas, está bem? É para sábados e primeiro que chega, primeiro fica com a vaga, depois será para outros dias, tá bom? Mas aí, desculpa, aí só reforçar que realmente convém ligar-nos a marcar a hora, Mandem ok? mensagem privada e o agendamento será É feito. muito mais simples para toda a gente do que chegarem 10 pessoas às 10 da manhã e depois não temos ninguém, por exemplo, às 13 ou às 14. Tem que ser, É muito mais simples para nós e para vocês, como é lógico. tem que Tá bom? ser. E da minha parte, tá, muito obrigado mais uma vez e partilhem o nosso trabalho se realmente acham que fazemos um trabalho que ajuda a nossa comunidade e até breve. Até breve. Obrigado pela participação. Obrigado.